Primeira carta de Paulo para Timóteo. Paulo passou muitos anos viajando e agregando novas igrejas e desenvolveu uma grande equipe de colaboradores nessa missão. Timóteo foi um desses. Paulo foi até a cidade de Listra uma vez e conheceu as fiéis mãe e avó de Timóteo. Ele ficou impressionado com a paixão e devoção de Timóteo a Jesus. Assim, Paulo o orientou por muitos anos e, em dado momento, começou a enviá-lo em missões para diferentes igrejas. E Paulo ouviu falar sobre um grupo de líderes que se infiltraram na igreja influente em Éfeso. Eles estavam espalhando mensagens errôneas sobre Jesus e o que significa segui-lo. Ele enviou Timóteo para confrontar esses líderes e restaurar a ordem nessa igreja. Depois que Timóteo chegou lá, Paulo enviou essa carta para acompanhar e instruí-lo no cumprimento dessa missão. A carta tem um conceito muito legal. Há uma comissão de abertura e encerramento da carta dada a Timóteo para ele enfrentar esses líderes e sua má teologia. E essas comissões cercam duas grandes seções centrais que estão cheias de instruções extremamente práticas sobre os problemas que Timóteo enfrentou na igreja de Éfeso. E, finalmente, todas essas seções são interligadas ou finalizadas por uma série de 3 poemas, onde cada um exalta Jesus ressuscitado como o Rei do mundo. Vamos nos aprofundar para ver como funciona. Paulo começa lembrando como ele enviou Timóteo a Éfeso para confrontar esses líderes que estavam espalhando seus ensinos estranhos. E ele descreve como esses caras são obcecados com a especulação da Torá, especificamente das primeiras histórias e genealogias do livro de Gênesis. E como veremos, eles desenvolveram todo tipo de ensinos estranhos sobre comida, casamento e sexo que não eram consistentes com os ensinamentos de Jesus ou dos apóstolos. Ele até nomeia algumas dessas pessoas, como Alexandre e Himeneu, e descreve como o ensino deles dividiu a igreja e gerou controvérsia. E Paulo diz que esse é realmente o primeiro sinal claro de que o seu ensino é distorcido. Quando o ensino cristão genuíno é seguido, é fiel ao caminho de Jesus e resulta em amor e fé genuína. Ele diz que, de qualquer maneira, o propósito da Torá não é alimentar a especulação. Pelo contrário, o seu propósito é expor a verdade sobre a condição humana, como aconteceu com Paulo. O ensino correto da Torá levará as pessoas a ver a graça de Deus revelada no Messias, que veio para salvar pessoas pecadoras e imperfeitas. Assim, Paulo termina com um poema que honra o Rei Jesus acima de tudo e instrui Timóteo a calar esses homens e os seus falsos ensinos. Então, ele aborda problemas muito específicos nessa igreja que foram causados pelos falsos mestres. Primeiro de tudo, ele instrui Timóteo a realizar reuniões regulares de oração na igreja para orar pelos líderes governantes de Roma e pela paz, porque a paz na terra cria um cenário ideal para os seguidores de Jesus continuarem espalhando a sua mensagem sobre o Deus da paz, que quer que todas as pessoas sejam salvas. O Deus que enviou Jesus como o único mediador para dar a sua vida pelo resgate de todas as pessoas. Em comparação com os falsos mestres, Paulo lembra a Timóteo que Deus quer salvar o mundo inteiro. E a oração vai manter isso na frente das suas mentes. Paulo também aborda problemas relacionados com homens e mulheres que estão sendo influenciados por esses líderes corruptos de Éfeso. Ele primeiro cala um grupo de homens que está sendo arrastado para as disputas teológicas raivosas iniciadas pelos professores. Ele diz que esses caras devem aprender a orar. Então ele confronta um grupo de mulheres ricas na igreja que estavam tratando as reuniões de domingo como um desfile de moda. Elas se vestiam de maneira tão sofisticada que envergonhavam a maioria das pessoas que não podiam pagar por um guarda-roupa daquele. E não apenas isso, mas algumas dessas mulheres também estavam usurpando posições de liderança na igreja. E estavam ensinando aos outros a má teologia dos professores corruptos. Então Paulo cala essas mulheres. Ele diz que elas não devem ensinar ou liderar na igreja. Então ele prossegue para explorar a história de Adão e Eva e a serpente de Gênesis capítulo 3. Agora, essa é uma daquelas partes da carta de Paulo onde, como Pedro disse, é meio difícil de entender o que ele quer dizer. Existem muitas opiniões diferentes sobre o que Paulo quis dizer aqui. Alguns acham que Paulo está proibindo as mulheres de ensinar ou liderar homens em qualquer igreja, e que seus comentários sobre Adão e Eva se referem a como Deus ordenou que somente os homens sejam líderes na igreja. Há outros que pensam que Paulo está proibindo as mulheres de terem autoridade de liderança sobre os homens de uma igreja. Mas que, uma vez educadas, as mulheres devem e podem ensinar como líderes em uma igreja sob a liderança masculina. E há ainda outros que pensam que Paulo está proibindo as mulheres somente em Éfeso, e que os seus comentários sobre Adão e Eva são uma comparação de como essas mulheres foram enganadas pelos falsos professores. Qualquer que seja a sua opinião, para Paulo, está claro que essas mulheres efésias precisam estar sob a liderança de Timóteo e obter uma educação teológica adequada. E o objetivo é ajudá-las a crescer para que um dia possam se tornar as ministras de destaque que Paulo menciona em outras cartas, como Febe, Júnias ou Priscila. Paulo continua abordando essa crise na liderança.
E ele chama Timóteo para nomear uma equipe pequena e saudável de maridos e pais que irão agir como anciãos ou administradores para a igreja. Esses devem ser homens de caráter e integridade excepcionais e trabalharão ao lado de uma equipe de diáconos. É uma palavra grega que significa servo. Esses são homens e mulheres que realmente lideram os ministérios da igreja e devem ter o mesmo tipo de caráter que os anciãos. Juntos, essas pessoas devem ser conhecidas pelos relacionamentos saudáveis que têm com suas famílias, porque isso demonstrará a sua capacidade de liderar na igreja, que é a família de Deus. E a maneira que eles vivem em comunidade deve ser consistente com a história de Jesus. O que é explorado no poema de encerramento sobre a sua encarnação, a sua morte, a sua ressurreição, a sua exaltação como rei e, em seguida, a propagação de sua nova família em todo o mundo. O segundo grupo de instruções de Paulo para Timóteo é novamente muito específico para os problemas causados por esses maus líderes. Primeiro, ele corrige a sua teologia ruim. Eles têm dito às pessoas para pararem de comer certos tipos de alimento, muito provavelmente carne, e pararem de se casar, o que Paulo acha ridículo. Então ele vai a Gênesis 1 e lembra a Timóteo que toda a criação de Deus é muito boa, incluindo a comida e o casamento. Tudo deve ser recebido com gratidão por aqueles que conhecem e agradecem ao Criador. Paulo então passa a abordar problemas sobre o cuidado da igreja com as viúvas. O que estava acontecendo é que esse ministério muito importante estava sendo usurpado pelas viúvas mais jovens e ricas, provavelmente as mesmas mulheres problemáticas do capítulo 2. Elas se inscreveram para o apoio da igreja, mas depois passavam seus dias dormindo com outros homens, espalhando fofocas e prejudicando a reputação da igreja na cidade. Paulo não tolera isso. Ele diz que somente as viúvas mais velhas, que não têm qualquer outro suporte familiar, qualificam. Essas a igreja deve mostrar o amor e a generosidade de Jesus. Paulo então aborda problemas que existem entre alguns homens mais velhos na igreja, e Timóteo deve respeitar a idade deles, mas não o seu mau comportamento, que parece estar relacionado com o álcool. Eles estão prejudicando a reputação da igreja em Éfeso e por isso Timóteo deve, em amor, confrontá-los a fazer com que renunciem à sua função, se estiverem em posição de liderança. Paulo acrescenta essa nota interessante, dizendo que isso não significa que o próprio Timóteo nunca deva beber. Considerando seus problemas de estômago, ele provavelmente deveria tomar um copo de vinho todas as noites com o jantar. Paulo então aborda um problema entre os escravos cristãos. Alguns deles estavam desrespeitando seus mestres cristãos. O evangelho cria igualdade entre os seguidores de Jesus. No entanto, Paulo acha que a igualdade precisa ser implementada de maneira estratégica, sem comprometer a missão e o testemunho da igreja. Se os cristãos se associarem às rebeliões de escravos, eles estão comprometidos. A transformação cristã da família romana teve que ser implementada estrategicamente para que os vizinhos pudessem ser persuadidos e não repelidos por essa nova visão de família de Deus. Finalmente, Paulo encerra a carta exortando Timóteo mais uma vez a confrontar os líderes corruptos. Paulo expõe aqui os seus objetivos de ganharem muito dinheiro acumulando seguidores e cobrando-lhes taxas altas pelo seu ensino. Esses professores estão traindo Jesus e a sua mensagem de contentamento e uma vida simples. Assim, Paulo instrui os ricos cristãos de Éfeso a se tornarem ricos em boas obras e generosidade, para serem pessoas que submetem todos os seus recursos ao Rei Jesus. E é ele quem inspira o poema final sobre como ele é verdadeiro rei acima de todos os outros reis. 1 Timóteo é uma carta muito importante. Ela nos ajuda a ter uma visão holística da natureza e missão da igreja. Então, aquilo em que uma comunidade de Jesus acredita irá influenciar diretamente como essa comunidade vive e se comporta em sua cidade. Assim, a sua teologia, as crenças, devem ser constantemente criticadas e formadas pela Escritura e pelas boas novas de Jesus. E a maneira como a igreja é vista pelo público é algo também muito importante para Paulo. Todos os cristãos devem ser conhecidos como pessoas cheias de integridade, conhecidas por boas obras, conhecidas por servir os pobres e os mais vulneráveis, e tudo isso por devoção ao Rei Jesus que foi ressuscitado. É disso que se trata 1 Timóteo.